Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Dortec Academy no podcast Projetista 3D. Beleza? Vou chamar aqui Gabriela Vasconcelos. Olá, Gabriela. Olá, E aí, tudo bom? tudo bem? Vamos lá para Mais, mais uma live mais uma dentro do live aqui. Isso aí, um bate-papo legal, bacana sobre a área de projeto 3D, né? Bom, bem. a gente vem falando aí ao longo do tempo sobre grandes oportunidades, enfim, né, como colocação no mercado e tudo mais. A live de hoje, ela é bem bacana, né? Qual é o tema mesmo da live de hoje? Então, hoje a gente quer, né? A gente tem nesse podcast para explicar projetista de produto, onde a gente traz temas relacionados à área, né? Temas de tendências, temas de conscientização, temas de mercado. Então, a gente traz bastante temas interessantes dentro desse podcast para você que está nos assistindo e que enxergou essa oportunidade e que tem essa vontade, né? E que busca esse aprendizado para novas oportunidades, né? Tanto no mercado de trabalho, quanto de faturar um salário melhor do que o que fatura hoje, tanto de liberdade geográfica, tanto de oportunidade fora do país também, e você identificar todas essas oportunidades e dizer, nossa, isso é para mim, e aprender aqui junto com a gente e evoluir junto com a gente, né? Junto com a metodologia da Dortec. Então, dentro desse podcast, o tema de hoje é: se você é recém-formado em engenharia e ainda não está ganhando 10K no mês, você poderia estar ganhando. Onde a gente vai abordar aqui o porquê as oportunidades estão passando, né? E você não está conseguindo ingressar, né? Você não está conseguindo entrar no mercado de trabalho. Você vê muitas vagas sendo divulgadas, você manda muitos currículos, você está à procura, mas não está conseguindo ingressar no mercado de trabalho. E você sente que está faltando alguma coisa, mas você não sabe o que é, né? Você não sabe o que é que está faltando para você ingressar. Então a gente está aqui justamente para trazer essa informação, né? De como você começa a partir de hoje a faturar 10K no mês. Cara, eu acho assim que, como o trocadilho fala, tudo começa no começo, né? Então, a oportunidade, enxergar a oportunidade e ter a visão de mercado e oportunidade, acho que é o primeiro passo. Sim. Por quê? Porque se eu não conseguir enxergar para onde eu quero ir, como é que a gente vai caminhar, né? Como é que a gente vai seguir? Então, é engraçado que quando eu estava na faculdade, eu já estava no mercado trabalhando, Uhum. sabe? E eu já estava quase faturando isso já, quase 10K no mês. E eu nem era formado em engenheiro ainda. Sim. Eu lembro que tinha épocas que eu faturava 4.000, 6.000, 7.000. E aí, quando eu formei, eu potencializei isso, né? Mas não Sim. foi por causa da faculdade, da formação. Foi porque eu continuei estudando e me aprimorando na área de projeto 3D. Entende? Então, identificar essas oportunidades é o primeiro passo. Ou seja, se você quer trabalhar na área de projeto, na área de projeto 3D, a área de projeto 3D é imensa, né? A gente pode Sim. fazer muitas coisas. A gente pode trabalhar na área industrial, na área civil, industrial de linha branca, por exemplo, fabricar produtos para as residências. A gente pode trabalhar com brinquedo, para as fábricas de brinquedo, né? Para a empresa automotiva, enfim, aeroespacial, tudo isso, embalagens o Brasil, sabe, é muito grande, porque toda a indústria precisa de embalagem, certo? Toda indústria precisa de muito equipamento. De muito equipamento também. Exatamente. Exatamente, entendeu? E para fabricar o equipamento precisa de um outro equipamento. Então essa área de projeto 3D, ela é muito vasta. E se você está formando na sua faculdade qualquer engenharia que seja, qualquer curso técnico que seja, qualquer formação de Senai, o que for, e você não está pelo menos ganhando perto disso, tem algum problema aí. E o primeiro Você problema é que você poderia não estar. enxergou a oportunidade. E poderia estar. E o primeiro problema é que Exatamente. você não enxergou a oportunidade. Exatamente. E assim, é muito interessante essa história, esse exemplo que o Anderson trouxe, né?
Porque quando você entra, você está nesse meio, nessa graduação, não necessariamente você conhece o mundo de projeto 3D, né? Não necessariamente você conhece que existe e que pessoas trabalham com isso, né? E que existem ferramentas que auxiliam o desenvolvimento de projeto 3D. E que você aprender isso te proporciona a ganhar acima de 10k no mês, né? Então, muitas vezes você não conhece isso. Não é algo que passou ali, aquela oportunidade passou na sua frente e você conseguiu identificar. Você ainda não identificou. E aí você pode estar sentindo assim, nossa, mas eu já estou próximo de me graduar, eu tenho idioma, eu já fiz intercâmbio, enfim, eu já fiz isso, já fiz aquilo, só que está difícil, eu não estou conseguindo me encaixar no mercado de trabalho, então estou acabando indo para uma outra área que não é a minha, que não é a que eu me formei, a que eu anseio em trabalhar. Então, essa sensação pode acontecer. E é perfeitamente normal. Eu tenho diversos colegas que passaram por isso também. Então, isso acontece mesmo. E o porquê isso acontece? Pelo fato de você não ter identificado, né, esse caminho, digamos assim, que te proporciona todas essas oportunidades, que é o projeto 3D, né? Então, sim, com o projeto 3D, essas oportunidades ficam muito mais claras, né? As vagas ficam muito mais abertas. Então, você consegue muito mais sucesso ingressando, né? E no mercado de trabalho e tendo oportunidade de trabalho quando você detém esse conhecimento. Por quê? Porque as indústrias elas precisam disso. O mercado precisa. Não tem como, em momento nenhum, dizer assim, não, vai chegar um momento que não vai mais precisar. Não tem como. Não tem como. Sempre vai precisar de profissionais que saibam projetar, saibam desenvolver projetos 3D. Sempre, sempre, como o Anderson falou. Todas as indústrias precisam e as subdivisões dentro das indústrias precisam. Então, é muito importante quando você enxerga isso e se você está tendo contato com a gente, você está tendo a oportunidade de entender que você precisa desenvolver isso e você entende, pô, isso é para mim, eu vou me dedicar porque eu quero sim essa oportunidade, eu quero estar daqui a tanto tempo, tá faturando acima disso no mês. Excelente, Gabriela. É isso mesmo. E uma coisa importante que a gente precisa perceber e que você levantou muito bem aí é que a maioria das pessoas acham que fazer a graduação, fazer a formação é o suficiente. Só que não. Não é. Nada de errado com a formação, com a graduação. Tem que ter mesmo e tem que formar sim. Até para galgar outros níveis, a gente sempre fala isso aqui. Só que tem um Uhum. detalhe muito, muito, muito importante. Muito importante. Quando você foca só na graduação e você só está adquirindo aquelas informações, os conteúdos da universidade para você formar, você não sai preparado para trabalhar no mercado. Não sai, esquece. Você não tem o conteúdo que o que as empresas precisam que os profissionais executem no dia a dia não está diretamente ligada à formação acadêmica. Engraçado isso, né? Por quê? Porque a formação acadêmica, ela te prepara, engraçado, né? Ela te prepara, ela traz um conteúdo todo voltado para uma evolução como pessoa e como profissional, Sim. né? Só que você não está preparado ainda para você atuar. Por isso que muita gente se forma como engenheiro e infelizmente vai trabalhar como Uber. Nada de errado com Uber, né? Mas vai trabalhar numa área que não tem nada a ver, pô, você estudou. Engraçado que eu estava falando com uma seguidora nossa, né, uma aluna nossa também, e ela não pegou o diploma dela ainda. Já tem 2 anos, eu acho, de formada, e não pegou por problema na universidade lá. E ela falou assim, Anderson, eu quero muito, eu vou pegar meu diploma, porque eu formei. Tá? Eu falei, não, você tem que pegar sim, beleza. Mas eu vou te falar uma coisa. Se eu for te contratar, eu não vou pedir o seu diploma. Para É. mim, eu não tô nem aí com o seu diploma. Não, como assim? Como assim que você não tá nem aí? Eu falei, não, eu não vou olhar seu diploma. Eu vou olhar o resultado, o que, que você entrega. Eu vou fazer um teste com você. E se você consegue entregar, consegue atender às necessidades da empresa, eu vou te contratar. Mais uma vez, não tem nada de errado com a formação, com a universidade. Tem que fazer sim. Só que você tem que ir além. Porque senão você não tem oportunidade, você não vai conseguir se colocar no mercado e você não vai conseguir ter uma boa evolução e ganhar bem. Uma sacada importante, e que você falou aí um pouquinho atrás, é o seguinte:
para ter para que você potencialize as suas oportunidades no mercado de projeto 3D, e voltando mais uma vez, em qualquer área, quer seja na civil, na mecânica, na digital, que é a produção em realidade virtual, por exemplo, para trabalhos que está muito grande agora, as pessoas estão desenvolvendo conceitos em realidade virtual para poder validar muitos projetos. Você precisa se preparar para isso. Se você não fizer, se você não se preparar e pegar as informações que são relevantes à formação daquele profissional, você vai acabar não conseguindo ter uma boa colocação no mercado, certo, Gabriela? Exatamente. E assim, identificar isso quando você está na graduação sozinho, muitas vezes é quase impossível, né? Você sozinho dizer assim, não, eu preciso. Por quê? Como o Anderson falou, o que a graduação faz, né? Quando você entra, ou um curso técnico, ou tecnólogo, ou graduação, enfim. Ou quando você ainda não decidiu se vai entrar numa faculdade agora, se vai começar a trabalhar primeiro, né? Dependendo da condição financeira de cada um. Mas o que faz, né? O que basicamente acontece na sua cabeça? Ela te mostra todas as possíveis áreas dentro daquela engenharia que você pode sim se especializar e seguir. Assim como medicina, né? A gente traz muito esse exemplo que é bem válido. Te mostra todo o leque das possíveis áreas que você pode seguir. E o que acontece depois da graduação? Você faz na medicina, na especialização, nome não, tem um nome, né? É uma imersão que acontece. Não me fugiu da memória agora. Mas você faz Caramba, esse. fugiu também. Fugiu, né? Residência. Residência. Residência, isso aí. Exatamente. Então, o que acontece na residência nada mais é que uma imersão. É porque na nossa linguagem aqui é uma imersão mesmo. É uma imersão. O engenheiro tentando lembrar de uma parada de medicina, velho. Eu vou te falar. Mas tudo bem, beleza, beleza. É uma imersão. E o que é essa imersão? Poxa, o cara quer seguir na área de ortopedia. Então, ele vai fazer uma imersão, que é uma residência nessa área. Então, ele vai se especializar. Quer dizer que ele não sabe todo o resto ou que a graduação não serviu? Não, pelo contrário. Só agrega nesse novo conteúdo dele. O que Anderson explicou perfeitamente. Então, quando você sai de uma faculdade, ou se você ainda não entrou em uma, você não está errado ou não. Eu acho que é um conceito e uma cobrança que pode estar até descontinuada muitas vezes, que é como o Anderson falou, o diploma hoje não te garante uma vaga no mercado de trabalho. E eu sei que você que está assistindo a gente sabe disso também. Você já percebeu, se não percebeu ainda, vai perceber que o diploma não vai te garantir uma vaga no mercado de trabalho. Por quê? Porque chegou um ponto que tem muito do mesmo. Tem muito do mesmo. E as pessoas precisam se destacar. Precisa buscar uma especialidade. E o que é que tem pouco? Justamente pessoas com uma especialidade que a indústria busca. Então a indústria precisa desenvolver um projeto 3D. Precisa de uma pessoa, que pode ser engenheiro ou não, pode ser formado ou não, técnico ou não, que desenvolva um projeto 3D. E aí eu te pergunto, o diploma vai te ajudar a desenvolver esse projeto 3D utilizando uma ferramenta, por exemplo? Não vai. Você não vai conseguir. Você precisa de uma especialidade, né, uma imersão, ou você precisa aprender, né? Então, é exatamente essa a diferença, é exatamente essa dor que todo recém-formado, ou toda pessoa que está procurando um estágio, informação, ou está procurando um trabalho ainda, né, antes de começar a graduação, precisa entender, né? Que tem muito do mesmo e pouco do que a indústria quer. Eu acho que isso resume bastante. Então, quando a gente percebe isso, e a gente geralmente percebe isso quando a gente tem contato, né? Então, se você está assistindo a gente agora, você está tendo contato com essa oportunidade. Então, sim, você é um sortudo. Ou então, no nosso caso, né, que a gente teve contato antes da graduação e durante a graduação também. Então, a gente consegue enxergar essa oportunidade, né? E consegue identificar que essa oportunidade é para a gente. E a gente conseguiu, eu digo a gente, eu e Anderson, se desenvolver nessa área e enxergando sim para essa oportunidade, né? E como missão, ajudar outras pessoas também a enxergar essa oportunidade, sim. Começar a ganhar acima de 10K no mês, trabalhando de qualquer lugar do mundo, né? E tem muitas oportunidades dentro e fora do Brasil, né? A gente está falando a nível global, a gente não está restringindo aqui a indústrias dentro do Brasil, certo?
Então, esse é o grande lance. Então, se você ainda não. E esse é o grande tema da nossa live de hoje, né? Se você ainda não percebeu a oportunidade, se você ainda não está ganhando isso, é porque você ainda não percebeu essa oportunidade e o que esse mercado tem a agregar, né? E você ainda não percebeu como você aprender a desenvolver um projeto 3D vai te levar a tudo isso que você busca. Certo, Anderson? Exatamente. Uma sacada importante que eu quero passar agora é o seguinte: Gabriela falou, o mercado está saturado com mais do mesmo. E está muito. E a tendência é que piore ainda. Por quê? Porque normalmente as faculdades, universidades, elas estão jogando, como a gente já está careca de saber, muitas formandos no mercado. E o mercado não consegue absorver isso. E o que você pode fazer para você se diferenciar do seu concorrente? Porque o seu colega da sua faculdade, lá, ó, eu quando entrei na faculdade, eu tinha 62 concorrentes. Eu era o número 63, né? Que eram 63 pessoas que passaram no vestibular. Só que saíram 13 ou 14, eu não me lembro bem. Só saíram isso. A sua turma também, com certeza. Então, só que eu já eliminei uma galera no meio do caminho. Por quê? Porque eu não desisti. Só que para você conseguir uma posição boa, e você já no início da sua carreira, ou até antes da sua formação, e eu volto a dizer de novo, para você trabalhar com projeto 3D, você não precisa ter uma graduação na engenharia ou curso técnico, não precisa. Você precisa saber entregar o seu trabalho. Então, qual é a sacada que você precisa ter? Pô, se eu quero entrar e trabalhar com projetos 3D e tem grandes oportunidades no mundo inteiro, como a própria Gabriela acabou de falar, olha só, o que é mais do mesmo? É você entrar na faculdade lá, né, e começar a estudar suas matérias da faculdade para você formar. Isso é mais do mesmo. Ah, mas eu tenho uma oportunidade para trabalhar no engenharia e tal. Mas como que? Ah, com gerenciamento de projeto. Ah, legal. Então você só vai usar as ferramentas de gerenciamento de projeto. E o Excel, que faz E eu, parte também. então, eu ia falar isso agora. Não é exatamente? E o Excel. Então, o que acontece é que você precisa ficar atento no seguinte: você precisa identificar o que é que o mercado pede, o que é que aquela indústria, quer seja indústria civil, quer ver uma coisa? Ou indústria, por exemplo, aeroespacial ou automotiva, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo um profissional qualificado que entregue os melhores resultados em curto tempo e com a maior assertividade possível. É isso que o mercado pede, que as indústrias pedem. E se você faz isso, e como é que você faz isso? Entendendo qual é o produto que ele faz, que ele desenvolve, e qual é a ferramenta em termos de ou conhecimento, que é melhor, né? Que você precisa Expertise. ter, expertise, que você precisa ter justamente para entregar esse trabalho, essa tarefa, o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível. Quer ver uma coisa que está crescendo agora? E que é uma sacada que você pode começar a desenvolver? O futuro é trabalho integrado. O futuro não, o presente é trabalho integrado. É você saber fazer, trabalhar no desenvolvimento, né, no projeto da peça, e você integrar com as ferramentas, saber modelar no CAD e você saber fazer o desenvolvimento com o modelamento em CAD, que isso reduz muito o desenvolvimento de trabalho. E aí, uma outra coisa, você precisa aprender as ferramentas que vão trazer grandes resultados também. E se você faz isso, você potencializa a empresa que você trabalha e você seguramente vai ter o melhor salário, e as empresas vão estar disputando por você. Certo, Gabriela? Sim, exatamente. E assim, calma, se você ainda não sabia disso, você não está errado, você não está diferente, você não fez a graduação ou não buscou da forma correta. Não, não é isso. Se você ainda não sabe porque você ainda não está faturando 10K, é porque essa profissão, como a gente costuma falar no nosso canal, ela é secreta, tá? Então, para você descobrir ela sobre projeto 3D, você precisa de fato ou em uma das buscas acidentalmente descobrir, ou você precisa ter contato com profissionais que falam sobre isso, que é o nosso papel aqui agora nessa live.
a gente está disseminando sobre uma área que é secreta, sim, que poucas pessoas conhecem, mas que tem alta lucratividade e ótimas e excelentes, né? E ótimas oportunidades de emprego. Por quê? Porque a indústria precisa e muito. E pense que é muito. E que movimenta bilhões. A gente está falando de bilhões, né? E em todo mundo. Por quê? Porque não existe estagnar, não existe sequer um projeto, não existe. Se a gente falar de indústria, a gente está falando de todas as indústrias. Tudo que a gente consegue enxergar aqui nessa sala agora, né? Tem uma indústria por trás, fabricando e produzindo. Então, são profissionais que precisam, que a indústria precisa, né? E que está sendo contratado o tempo todo. Então, a gente vou até deixar como desafio aqui, se você quiser dar uma busca de vagas ou projetos, que você vai ver quanto vai aparecer. Agora, se você der uma busca de vagas de engenheiro, faz a comparação e me diz. Deixa nos comentários aí da gente, tá? Então, faz essa verificação e me diz. É diferente. Existem vagas de engenheiros? Existe. Mas são pessoas que precisam de muita experiência de mercado, o que um recém-formado e um estudante não tem. Eu lembro, Anderson, quando eu estava na faculdade, que a gente brincava, né? Entre meus colegas, que a gente dizia assim: pô, surgiu uma vaga de engenharia, você viu? Não, eu vi. Mas precisa de 5 anos de experiência, você falar 3 idiomas, você já ter ido para não sei o que, não sei o que. E a gente com 19 anos, olhava um para cara do outro assim. Tipo, a única experiência de 5 anos que a gente tem é, não sei, sei lá, tocar violão, sei lá. Então, não, ir não, para não tem ir para Luau, ir para praia. não tem como a gente ter uma experiência, né? Eu digo estudante recém-formado de 5 anos, Não, sendo que você esquece. não tem nem 5 anos de graduação, né? E, Então, as vagas de engenheiro, elas existem? Existem, mas você precisa percorrer um caminho para chegar lá. E para você percorrer esse caminho, para você ter acesso à indústria, você precisa ter uma especialidade. e quando você consegue ver, você não consegue mais desver. Quando você É, percebe que o mundo em projeto 3D, ele está aí, e ele é um universo gigantesco. Você pode fazer projeto de copo, de computador, de pá eólica para energia renovável, que está crescendo muito no Brasil. E sim. outra, eu estou falando de pá eólica, as empresas precisam de projetista em pá eólica e não está achando. Acredite, não está achando. Imagina, velho. E paga muito bem, entende? Então, você pode desenvolver celular, você pode desenvolver carro, moto, bicicleta, projeto 3D, engenharia civil. Você pode trabalhar com engenharia civil, você pode trabalhar com realidade virtual, cara, que tá vindo muito forte, muito, muito, muito forte. Imagina você fazer uma realidade virtual, modelar em realidade virtual para validação de um carro. A gente vai fazer live disso aqui, para validação de design. Você sabia que esse projeto de realidade virtual dentro da engenharia automotiva já tem uns 10 anos? Uhum. E ainda não consegui. Agora que está conseguindo fazer, agora sim, nesses 2 últimos anos, está começando a virar realidade. Você sabia que antes era 100%, Gabriela, era 100% na indústria automotiva fazer o clay, lá que é o carro um para um, né, em barro, Barro. pintar ele para poder olhar assim e falar, acho que é isso aqui mesmo que a gente está querendo, velho. Sabe? Porque nós, seres humanos, precisamos, isso é verdade, tá? A gente precisa do visual. O visual é muito importante pra gente. E aí você tem um carro, que não é o carro de verdade, é em barro, pintadinho, com design lá, bonitinho. Aí você chega do lado e fala assim, caramba, era isso mesmo que eu queria. Ou então não, não, não era. Mas hoje está mudando. Parte desse projeto já está sendo em realidade virtual. Para Você, otimizar. para otimizar, você ainda tem o Clay? Tem. Mas você já tem, já antes do Clay, você já tem o carro virtualmente já, e você dentro de uma sala com óculos, olhando assim, só que a gente não está adaptado a isso ainda, né? A gente não tem certeza ainda. O que é que faz? Tá bom, vamos pro Clay. Aí vai no Clay e fala, opa, é isso aqui mesmo. Porque isso é uma adaptação, é um processo evolutivo. Tanto faz. Agora eu vou dizer uma coisa, se você não ficar ligado o quanto antes que isso está na porta já acontecendo, você vai ficar para trás. Sim, Acredite, sim. acredite. Sim, e não vai surfar essa onda, que vai ser muito. E lá na frente você vai dizer, nossa, você pode até chegar né, em cargo de gerência, de engenharia, essas vagas que abrem, você pode até Uhum. chegar, com certeza você vai.
mas você precisa antes desenvolver esse conhecimento e entrar na indústria, porque dificilmente a indústria, a gente tem esse contato com a indústria, então a gente está falando aqui com embasamento, né? Então, dificilmente você vai chegar num cargo desse dentro da indústria sem ter percorrido um longo caminho. Dificilmente. Quem chega a esses cargos ou já é pessoas da própria indústria, né, que vão evoluindo ao longo do tempo, ou estão vindo de outros setores, de outras indústrias, de concorrentes, né? Porque tem aquela vivência, e isso é perfeitamente normal, né? Não tem como colocar uma pessoa que não tem aquela vivência daquela indústria, que não tem experiência, para fazer determinado carro, determinada função, porque ela vai demorar um tempo maior de aprendizado e de Existe a evolução. curva. Existe normal, perfeitamente normal. Então, quando uma pessoa já está lá dentro, ela já está pronta, ela já sabe tudo que precisa ser feito para melhorar e para evoluir junto com a empresa, porque é um crescimento mútuo dos dois. Então, Exatamente. é normal. Então, quando surge aquela vaga de engenheiro que você vê no LinkedIn ou no Vagas, enfim, você manda seu currículo e você fica, pô, não me chamaram nem para entrevista. Eu te entendo, eu sei o que é isso, né? Então, isso é normal. Isso é normal. Isso acontece. É muita gente no mercado. E é muita gente, e você precisa ter essa experiência, você E sem precisa ter. qualificação, tá? E sem qualificação necessária. Não é uma culpa, Exatamente. não é uma culpa de vocês, não é isso É, não. É porque se você não tem informação, você não desenvolve, pô. Então, não desenvolve, não, exatamente. não Então, é? você não ter esse contato, você não está errado, ou você não está atrasado, não. Você precisa ter esse contato, identificar essa oportunidade, e aí sim, correr atrás. Porque quando você entra, e você entra por esse caminho na indústria, e quando você entra, você desenvolve muito mais. E aí lá na frente, não, eu queria esse cargo de gerência mesmo. Você vai conseguir, porque você já desenvolveu todo o percurso para isso, né? Então, Exatamente. o tema fundamental, né, que a gente veio trazer aqui para vocês é exatamente esse, né? Que sim, é uma profissão ainda secreta, é sim, mas é uma profissão extremamente valiosa, com excelentes oportunidades, com ótimas lucratividade, né? Então você consegue sim. E tem muito mais tema para a gente trazer, né? Sobre o projeto 3D que você não conhece. Então não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Todas as terças e quintas a gente está aqui trazendo essa live, apresentando um mundo que vocês com certeza vão amar e vão enxergar uma oportunidade para você também. Então, fica ligado que a gente tem muito mais tema interessantíssimo para trazer. E faz a pesquisa que eu falei, faz a pesquisa e deixa nos comentários aqui com a gente. Com certeza, sem dúvida. E a gente se vê na próxima live. Valeu? Isso aí. Valeu, tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Excelente, valeu.